São Paulo e Fluminense empataram em 2-2. Um bom jogo. A gente sempre reclama de jogos ruins. Esse jogo foi bom. Os dois times tentaram atacar, buscaram o gol. O Fluminense do Fernando Diniz, mais uma vez sendo ousado, mesmo fora de casa. E eu dou boa noite aqui pro velho Vamp, Bernardo Ramos, Mauro César Pereira. Piperno tá chegando já pra gente falar de um jogo, né, Vamp? Que foi uma boa partida. É o São Paulo, o próprio Flávio Prado falou, é até ruim a gente ver um jogo desse terminar empatado. Um dos dois merecia uma vitória pelo que foi o jogo. Realmente foi uma boa partida, já que a gente reclama tanto de jogos ruins no futebol brasileiro. Boa noite, Pilhado, Mauro, Bernardo, boa noite a todos, né? Foi um belo jogo, principalmente no primeiro tempo, né? No primeiro tempo, o Fluminense começa ali os 10 primeiros minutos apertando o São Paulo, né? Não deixando o São Paulo sair, né? O Fernando Diniz aí, que vem nos embates com o Rogério e eu acho que é o 11º jogo, com 3 empates e 8 vitórias do Diniz num confronto com o Rogério, né? Quer dizer, duas equipes que vieram de bons resultados no meio de semana, o São Paulo eliminando o Palmeiras pela Copa do Brasil, o Fluminense goleando o Cruzeiro também, né, pela Copa do Brasil, vieram desmotivados com alguns desfalques, principalmente a equipe do São Paulo, né? Vários jogadores ali, perdeu também jogadores importantes no primeiro tempo, né? E aquele negócio, a gente sabe lá nosso site, os sites de aposta que tem aí no Vai de Bob. Tem vários amigos que falaram, ó, Inter e Atlético Paranaense, dois jogadores que o cara diz 0-0, deu 0-0. Fernando Diniz versus Rogério Ceni, vai sair gol. Botaram mais de 2. Quer dizer, aí vem a derrota do Corinthians, a gente fala, mas foi um bom jogo, a de se esperar, né? E o Manuel, de novo, né? Zagueiro artilheiro, se apresentando bem. Foi uma bela partida, assim. Sobre esse duelo dos treinadores, Mauro César Pereira, a gente tem, né, o Rogério Ceni, que vem dando um jeito nesse São Paulo, do jeito que dá. Ele vem tentando corrigir o São Paulo dentro e fora de campo. E o Fernando Diniz, que faz um trabalho, mais uma vez, muito bom, agora no Fluminense. O Fluminense teve mais chances também, poderia ter feito o terceiro gol, assim como o São Paulo. O Fernando Diniz não tem esse costume, vou jogar fora de casa, vou me defender e deixar o outro time jogar. O que a gente tem a dizer sobre Rogério Ceni e Fernando Diniz no jogo de hoje? Porque foi um jogo bom, né, Mauro? A gente muitas vezes critica o excesso de jogos ruins no futebol brasileiro, muitas vezes pelo calendário, mas dessa vez foi um bom jogo entre São Paulo e Fluminense. Acho que acaba sendo um bom jogo pela maneira como os dois técnicos trabalham, veem futebol. São dois técnicos que tentam montar equipes que tentem jogar, mesmo tendo menos posse de bola, como hoje o Fluminense teve muito menos posse de bola do que o São Paulo. Agora o São Paulo, aliás, o contrário, o São Paulo teve muito menos posse de bola do que o Fluminense. Porque o São Paulo jogou com um time misto, né, gente? O São Paulo colocou um time com reservas, teve que tirar um garoto ainda no primeiro tempo porque falhou na origem do lance do primeiro gol, não fazia uma boa partida. E o Fluminense está muito mais descansado, mais inteiro, jogou só na terça, São Paulo jogou na quinta. O Fluminense teve nas semanas anteriores, que foram semanas de competições da Conmebol, ele teve tempo para descansar. Eu acho que hoje o Fluminense perdeu uma oportunidade enorme de ganhar no Morumbi, de vencer o jogo e ficar ali próximo ali, brigando ali pela liderança ao final da rodada. Por São Paulo acabou sendo aceitável o empate em casa, mas contra o adversário forte, aliás, campeão carioca, né? Que vive um bom momento, vinha numa sequência de vitórias e tendo que poupar jogadores porque passou por uma semana difícil, teve jogo muito desgastante na quinta-feira. Então o São Paulo hoje foi com o time novamente mais remendado, o Fluminense mais inteiro. Acho que o Fluminense perdeu a chance de ganhar um jogo fora de casa hoje, seria uma vitória bem importante, especialmente por ser no Morumbi. E esse foi um jogo que marcou, né, a volta do Diniz ao Morumbi e contra o São Paulo. Desde que o Diniz tinha saído do São Paulo, ele não tinha enfrentado ainda o São Paulo, não sei se só no Morumbi ou no Morumbi. geral. Não, ele já tinha. O Santos fez um jogo contra o São Paulo na Vila. Ele não tinha enfrentado o São Paulo no Morumbi. Isso. E muito se esperava de como o Fernando Diniz iria agir no Morumbi diante do São Paulo. E a temporada dele, né, Bernardo, todo mundo da mesa, é impressionante mais uma vez. O Fernando Diniz, ele é um treinador que a grande maioria elogia, mas que ele, muitas vezes, ele não tem chances de mostrar o trabalho dele. Quanto tempo ele ficou desempregado? O que a gente tem a dizer sobre o Fernando Diniz? Por que o Fernando Diniz, mesmo sendo tão bom, como a gente fala sempre, olha como ele tem um futebol ousado, esse cara tenta jogar futebol, toque de bola, por que ele muitas vezes
não é pretendido pelos grandes clubes, como ele foi agora pelo Fluminense, como ele chegou a ser pelo São Paulo. Não, você trabalhou em clube grande, cara. Desde que ele sai do São Paulo, ele foi pro Vasco na Série B, saiu e ficou desempregado. Foi pro Santos. Ele ficou sem emprego uns 2, 3 meses fácil. Tudo bem, mas filhado, peraí, mas você vê técnicos muito piores que ele que não param de ir pra clube. Não, se você pegar, tem treinadores com trabalhos melhores do que o Diniz e não vai dizer que o Diniz não teve questão de oportunidade, ó. No Rio, Fluminense e Vasco. Não, mas o Vasco numa situação bem ruim. Mas é o Vasco, é o Vasco. Fluminense e Vasco, Santos, São Paulo, Atlético Paranaense, Paraná Clube. Você vai botar o Paraná Clube entre os grandões? Eu tô falando aonde o cara trabalhou, pô. Ah, tá. Mas ele ficou quanto tempo aí sem emprego? Dizer que não teve oportunidade, não. Agora, eu acho que Fluminense, ele ficou uns 2, 3 meses sem clube. Ah, mas isso acontece, mas por causa de oportunidade. Por que seria tão bom? Ele agora, nas coletivas dele, fala, ó, reconheci alguns... Parei pra pensar, às vezes fica estudando o Flávio. Meu Prado falou que ficava 12 horas agora estudando onde ele errava, o time dele errava. Hoje eu acho que o trabalho do Diniz no Fluminense, o time dele recompõe mais rápido. Dava mais espaço, atacava muito quando era contra-atacado, era tudo aberto. Ele tá corrigindo isso. O trabalho dele no São Paulo não foi excelente? Foi um trabalho muito bom, né? Mas aí ficou marcado aí ele o seguinte, sai. Tava com 7 pontos de frente e consegue perder o campeonato, né? Mas contra clubes com investimento muito maior, então, como o Flamengo. É por isso que você falou assim, qual era a reação do torcedor São Paulino com a primeira vez que viu o Diniz enfrenta? Porque tava 7 pontos e não faltava 20 rodadas. Umas 10 vocês estão falando aí sobre Diniz, mais um pênalti pro Atlético Mineiro, até a central do apito tá dizendo que não foi, tá? Segue o jogo. Retiraram o pênalti, Rafael Claus. Retiraram o pênalti. Pô, eu vou ver se vai ter nota, né? Vai solicitar áudio de conversa do VAR ali. Se até a central do apito diz que não foi, meu camarada, é porque, né? Sinal de que foi. Não, que não foi de jeito nenhum. Não, só queria concluir isso é uma opinião minha. Eu acho que o Fernando Diniz, ele é menos valorizado do que merece. Eu acho, não sei se é pelo jeito dele, não sei como é que ele é fora de campo. Mais porque valorizado? É um cara menos valorizado do que merece. Eu já acho que não, acho que tá ali. Ele ficou aí algum tempo desempregado. Pouco se falava nele até ele ir pro Fluminense. Aí ele volta a fazer um grande trabalho no Fluminense. Ele fez um grande trabalho no São Paulo. No Vasco, realmente, ele não fez um grande trabalho, porque a gente sabe o quanto é difícil se trabalhar no Vasco hoje. Que é um time que tá na Série B, com uma situação política absurda, em crise. Agora, o Fernando Diniz, ele não... Por que ele não... grandes clubes não pensaram em contratar o Fernando Diniz quando não tiveram um treinador? Não, acho que ele treinou grandes clubes, né, ao longo do caminho. O Santos, Vasco, são grandes clubes, independentemente da situação do Vasco da Gama. Agora, acho que essa é muita percepção do torcedor, às vezes, né? Muito porque se fala, ou pelo que se fala, às vezes as pessoas não falam a real. O que eu tava falando aí sobre... Não, ele tá 5 anos na primeira divisão. Mas eu acho que não é pouco... Não, eu tô falando de 5 anos de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, não é poucos clubes. Você acha poucos clubes? Tem na Vasco, São Paulo, Santos, Fluminense, Atlético Paranaense, Fluminense 2 vezes. Ele sai rápido do Santos e do Vasco. É isso, ele sai rápido dos dois. É 5 anos na primeira divisão. Sim, mas do Vasco e do Santos ele fica pouquíssimo tempo. Então é isso, é pelo trabalho. Eu só não gosto muito da história do cara, não ganha título e tal. Não sei qual foi o último título que o Mano Menezes ganhou. Foi em 2018 com o Cruzeiro, né? Desde então não ganhou nada. E treinou já clubes menores, né, do que o Cruzeiro. Treinou Bahia, tal, aquela coisa toda. Era um técnico que estava meio esquecido, tal, até assumir o Internacional depois desse desastre que foi aí a gestão do Cacique Medina. É um técnico que ainda pode ganhar títulos e me parece até que vem mudando algumas, entre aspas, alguns dogmas lá em relação ao futebol, né, aos clubes que ele dirigia versus o estilo de jogo, aquele negócio do time que ia pra frente incondicionalmente, muitas vezes era frouxo na marcação e tal. Hoje, no primeiro tempo, antes mesmo de o Fluminense fazer o primeiro gol, o Fluminense estava marcando ali, todo atrás ali no meio de campo, né? Negava os espaços ao São Paulo, né, Vampeta? Assim, o time não achava os espaços ali e tal. Então você consegue perceber ali, assistindo aos jogos do Fluminense, algumas mudanças aí no próprio jeito de o Diniz armar suas equipes, né? Eu acho que é um técnico que não é mais do mesmo, definitivamente. Você pode gostar ou não gostar, mas mais do mesmo ele não é, né? Eu gostaria de um dia ver o Fernando Diniz treinando meu time, sim, quem sabe? Ó, eu vou dar um exemplo pra vocês. Mauro, até te perguntando. Atlético Mineiro teve a oportunidade de contratar o Fernando Diniz. Contratou o Turco Mohamed.
Flamengo, teve uma situação de ficar Paulo Souza na Berlinda, contratou o Dorival, que tá fazendo um belo trabalho. Esses clubes, Corinthians, teve a possibilidade de contratar. Ele também estava desempregado, aí contratou o Vitor Pereira. Esses clubes de grande investimento hoje, de muito dinheiro hoje, não pensam no Fernando Diniz. Até porque Por que, o trabalho anterior dele, quando esses clubes aí que você citou estavam sem técnico, foi péssimo. Foi no Vasco. Foi ruim. Mas aí, Mauro, o trabalho dele no Vasco foi ruim. No Vasco não é impossível você fazer um grande trabalho hoje? Não é impossível, não. Pela situação que não, pelo contrário, você pode fazer, de repente, um trabalho até mais aceitável, porque está na segunda divisão. Né? Ou seja, o patamar de cobrança é muito mais baixo. O Mano Menezes saiu... Fez 12 jogos no Vasco. Então, não foi bom o trabalho. Não foi bom. Ele aceitou trabalhar 12 jogos. Essa que é a questão. Ele também aceitou trabalhar 12 jogos. Aí é do jogo. E o anterior no São Paulo, ele fez mais do São Paulo do que fez até agora no Fluminense, onde ele é muito elogiado. Ele levou o São Paulo à semifinal da Copa do Brasil, aí aquela eliminação pro Renato, pro Grêmio do Renato, ali foi que a coisa desandou, né? No Brasileiro, inclusive. Teve esses 7 pontos de vantagem, aí tomou goleada no Bragantino, no Internacional em casa, foi demitido e a coisa... Então a imagem final que ficou foi de um técnico que fracassou na hora H. E no Vasco o trabalho não foi bom, no Santos também não foi legal. Eu acho que é um pouco disso. Mas o que eu acho que existe com relação ao Fernando Diniz, que eu acho que para mim é o mais importante, é que entre erros e acertos dele, eu noto que algumas pessoas se deliciam quando ele perde, quando ele vai mal. Talvez pelo fato de ser o cara que tenta fazer uma coisa diferente desse que você citou. Felipão, Mano Menezes, toda essa escola de técnicos que jogam de forma defensiva, que rejeitam a bola, que só jogam no erro do adversário, que é esse futebol ruim que impera aqui no país já há algum tempo, capitaneado por personagens assim, né? Isso começa, na minha opinião, isso começa não, chega no auge durante o período do Muricy em São Paulo. 3 títulos brasileiros com um time que jogava no erro do adversário. Extremamente competitivo, legítimo jogar assim, mas ditou uma tendência, e essa tendência, ela existe até hoje, em alguns momentos, ela vai e volta. E o técnico que tenta fazer diferente, ele acaba sendo muito combatido. Ele foi muito combatido, sempre é. Quando perde é uma festa, muita gente fica feliz, enfim, não sei porquê. E você acha que ele merece mais elogios ou críticas? Eu acho que ele tem ideias boas, que nem sempre consegue executar. E aí acaba fracassando, as coisas acabam dando errado. Mas como é um cara jovem, ele pode de fato corrigir os seus defeitos. Só acho que ele no Fluminense está sendo muito elogiado, mas ele fez mais no São Paulo do que até agora no Fluminense. A questão é ele conseguir reproduzir algo parecido e ir além, né? Para mim, a queda do São Paulo ela acontece a partir da semifinal. Foi dia 30 de dezembro de 2020, o jogo. O último jogo do ano. O Grêmio venceu por 1-0 em Porto Alegre, jogando fechado, jogou por uma bola em casa, com o do Diego Souza. Veio aqui ao Morumbi para empatar, empatou no 0-0. O São Paulo foi eliminado, uma retranca tremenda. E ele não conseguiu furar a retranca. São Paulo não jogou nada, não conseguiu fazer o gol, foi eliminado. Dali para frente, tudo desandou no Brasileiro. Ele deu título ali naquele jogo contra o Atlético Goianiense. Aí foi derrota. Você sabe que tem um jogo, desculpa te interromper, Mauro, mas tem um jogo contra o Bragantino, que é goleado por 4-2, uma grande atuação do Raul. Aí, cara, empata com o Coritiba no jogo do atentado, né, o ônibus. Perde do Internacional. Se o São Paulo tivesse vencido um desses jogos... É goleado pro Internacional aqui no Morumbi. Perde pro Botafogo, já rebaixado por 1-0 no Engenhão, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Não, e sem esquecer também que foi um ano atípico, que a diretoria que venceu a eleição assumiu antes de terminar o campeonato. Sim, ela assume no início de 2021. Muita gente que estava dentro do São Paulo... naquele momento, diz que ali o São Paulo perdeu o título brasileiro. Que mexeram no futebol, mexeram na estrutura, que os jogadores confiavam em vários funcionários da antiga gestão e que foram tirados do clube. Também tem isso. Muito se joga a culpa, às vezes, no Fernando Diniz, mas o São Paulo era líder, tinha 7 pontos de vantagem, troca-se a diretoria no meio da temporada, no meio do Brasileirão. Isso aconteceu por causa do Covid. Não costuma acontecer. Geralmente a diretoria assume já quando acaba o Campeonato Brasileiro. Então também ali o Diniz foi prejudicado. E muito a se diretoria, falou dentro do São Paulo teve eleição. Troca... Teve eleição, a diretoria... Assumiram. Assumiram, né? Sim. Não, eles assumem com o campeonato em andamento. Em janeiro. Assume em dezembro e... Não, eles assumem. Não, assume. Não, mas o campeonato terminou em fevereiro. Foi. Né? O campeonato só terminou em... Quando eles assumem, o São Paulo ainda era líder do Brasileirão, eu tenho certeza. Portanto que sempre se falava nisso. Entrou uma diretoria nova, acabaram com o ambiente. Isso também pode ter a ver, Piperno? É porque muito se coloca a culpa no Diniz. Mas tem muitas outras coisas por trás. E outra, você acha que o Diniz
pode se tornar o grande treinador brasileiro. O Vamp fala que vai ser para ele o Rogério Ceni. O Diniz ainda pode ser esse cara, mesmo depois desses altos e baixos dele na carreira, como disse o Mauro. Muito mal no Vasco, mal no Santos, bem no São Paulo, agora bem no Fluminense. Eu acho que ele fez um trabalho ruim no Atlético Paranaense, ruim no Fluminense, ruim no Santos, ruim no Vasco. Eu acho que esse trabalho que ele fez no São Paulo, ele teve coisas positivas e coisas que mereceram muitas críticas. E eu acho que ele aprendeu muito e eu vejo o avanço aí do Fluminense. Tenho visto no São Paulo, desculpa, não poderia ter dado sequência. Então, nova diretoria. Eu acho, Vampeta, aquele trabalho... Primeiro que foi o trabalho mais difícil da história recente de São Paulo, porque o técnico Fernando Diniz foi o único técnico que eu vi na história do futebol brasileiro, e eu vejo esse negócio faz muito tempo, não vi nenhum outro caso de um técnico dirigir um clube por mais de um ano e receber um reforço. Foi o Luciano numa troca. Exatamente, o Luciano numa troca. Nenhum outro técnico passou por isso, principalmente em time grande. Nunca vi. Então também aí era muito fácil cobrar resultado. Então, muito se falou do São Paulo abrir 7 pontos e depois cair no fim. Até hoje eu não sei o que foi mais espantoso. Se era o São Paulo com aquele time abrir 7 ou o São Paulo então, cair. Esse é o ponto. Ele não tirou o melhor daqueles caras. Ele tirou. Quando abriu 7, ele tirou muito mais do que qualquer um de nós imaginaria. Ninguém esperava. Dá pra jogar futebol de vários jeitos. Exatamente. Existem N formas. Esse jogo que o Mauro citou contra o Grêmio, realmente ele faz uma diferença danada. Como faz a derrota, para mim, na melhor atuação dele enquanto técnico à frente de São Paulo, que foi contra a eliminação contra o Lanús. São Paulo tinha que fazer 2 gols em poucos minutos. Ele tira todos os zagueiros. Né? Exatamente. Aí, que o São Paulo tinha lá que virar o resultado. Quando o São Paulo milagrosamente vira o resultado aos 48 do segundo tempo, tem mais 1 minuto e meio de jogo. O que o Diniz faz? Que eu faria qualquer um faria. Bom, agora que eu não tenho nenhum zagueiro em campo, eu tenho que defender o resultado por 1 minuto e meio, que eu vou fazer? Eu vou colocar um zagueiro em campo. Ele coloca os zagueiros em campo, o time, enfim, o Lanús dá lá um chuveirinho, ninguém sobe e os caras ganham o jogo. Então, também aconteceu isso. E não foi culpa dele nesse episódio específico. Então, mas eu acho que naquele trabalho no São Paulo, ele já apresentava evolução. É um trabalho que pode ser muito discutido, tal, teve altos e baixos, mas eu acho que era um trabalho que apresentava evolução. No Santos e no Vasco, eu acho que ele foi muito mal. Agora, nesse, eu acho que é um Diniz mais pragmático do que ele foi em qualquer outro momento da vida dele, porque apanhou muito e aprendeu. Falava sobre isso no primeiro tempo, antes mesmo de fazer o primeiro gol, ele recua o time. É isso aí. Ele tem feito os espaços do São Paulo, né? O time marca lá atrás da linha no meio de campo. Agora, como a gente falava aqui, tem várias formas de se jogar futebol. Pode armar o time de N jeitos aí diferentes. Agora, a questão é tirar o melhor dos caras, tirar o melhor dos jogadores que tem. E me parece que o Diniz fez isso no São Paulo. E o Fluminense também. Ele ainda pede o melhor atacante do São Paulo, né, na competição, né? Desde a competição. O que foi para os Estados Unidos. Brenner. O Brenner saiu. E agora ele perdeu o Luiz Henrique, né? E agora perdeu o Já era uma venda sacramentada, mas ele perde o Luiz Henrique.